começando mais um episódio do podcast Salto Agulha e o podcast Só Delas. Eu sou Flávia Zagueto, especialista em inteligência emocional. Eu sou Rita Ferreira, empresária no ramo de marketing. Eu sou Carol Lima, jornalista e estrategista de posicionamento de marcas. E hoje a gente está aqui com um episódio especial. Estamos com 3 mulheres maravilhosas. Vocês vão adorar conhecer a história delas. Elas são da Âmbar Soluções em Engenharia e Meio Ambiente. Elas vão se apresentar agora para vocês e a gente já vai iniciar o nosso papinho do dia. Vamos lá. Olá, eu sou Lorena Gotelhupi, engenheira ambiental e sanitarista e sócia da Âmbar. Olá, eu sou Fernanda Pantojo, também sou engenheira ambiental e sanitarista, engenheira de segurança do trabalho e sócia da Âmbar. Olá, eu sou Júlia Ferreira, também sou engenheira ambiental e sócia da Âmbar. Isso aí. Agora, a Carol trouxe aqui algumas perguntas, né? A Carol puxa o começo, a Carol puxa o começo e a gente bagunça a vida dela depois. Continua tudo depois. A gente se preparou para Carol, então. Funciona. Justamente. Então, meninas, eu queria saber de vocês, porque vocês se uniram vindas de uma outra empresa que vocês trabalhavam juntas, que vocês perceberam ali que vocês tinham experiência, bagagem para contribuir com o mercado. Como é que foi essa transição aí, esse processo de empreender? O que foi necessário para vocês consolidar essa empresa hoje? Eu acho que primeiro, Carol, a gente encontrou as pessoas certas, né? Aí, como você disse, a gente já trabalhava junta, nós temos personalidades muito parecidas e ao mesmo tempo muito distintas. E a gente conseguiu ver que trabalhando junto na outra empresa, a gente formava um combo que se dava muito bem, assim, cada uma dentro das suas, da sua personalidade. E na outra empresa a gente tinha muita autonomia já, a gente já trabalhava direto com os clientes, fazendo comercial, a gente já tinha essa carga tanto de prestação de serviço quanto um pouco desse lado empresarial. Só que a gente ainda estava colocada ali nas decisões da empresa. A gente via as coisas rodando, a gente conseguia imprimir na parte técnica a nossa personalidade, o que a gente acreditava para fazer as coisas, mas a parte administrativa a gente queria ir um pouco além. E a empresa é excelente, foi ótimo o tempo que a gente trabalhou lá, fez a gente crescer muito, mas a gente entendeu que em algum momento a gente poderia ir além e administrar do jeito, com a nossa personalidade. Essa cultura, né, o jeito da empresa, às vezes vocês queriam fazer alguma coisa do jeito de vocês e as regras, por mais que sejam certas naquela empresa, acaba que barra um pouquinho, né, o que a gente tem vontade de fazer. Sim, Ou sim. seja, vocês eram CLTs, saíram para empreender, arriscaram tudo, né? A gente era sócia na outra empresa. Ah, também. vocês eram Só que a sócios. gente não era A gente não era sócia, administradora. não era sócia administradora, né? A Sim. gente tinha algumas limitações da nossa atuação. Aham. Então, foi por conta de alguns entendimentos diferentes de possibilidades que a gente gostaria de atingir, que a gente entendeu que a melhor forma, né, a gente até chegou a pensar em outras possibilidades de continuar atuando dentro da empresa, mas a gente entendeu que a melhor forma seria abrir uma nova empresa e fazer as coisas desde o início com a nossa cara, traçando os objetivos que a gente queria, né? E só um minutinho, Carol. Qual a formação de vocês? É importante para quem está assistindo entender, né, o porquê da empresa e o porquê do que vocês fazem. Somos todas engenheiras ambientais, mas as meninas ainda têm a parte de sanitarismo, né, na formação delas, né? Então, além de tudo, são engenheiras sanitárias também. Maravilha. E me conta uma coisa assim, vamos aprofundar um pouquinho nesse mercado. O que vocês perceberam ali que vocês podiam fazer diferente? Qual que é essa visão, que eu acho que tem um pouco aí dessa visão de 3 mulheres jovens no mercado muito masculino? E o que vocês trouxeram de inovação para a questão da consultoria de meio ambiente? Eu fico pensando muito em relação tanto à questão, né, da consultoria ambiental em si, mas também com a questão de projetos, né? Então, a gente sempre gosta de falar que a gente traz esse atendimento completo para o cliente. E quando a gente abriu a Âmbar, a gente queria fazer com que esse atendimento ao cliente fosse completo.
e na outra empresa acabava que a gente ficava um pouco limitada mesmo a uma cultura da empresa que já existia, e um atendimento, uma forma de atendimento que já existia. Então, acho que um dos principais pontos que a gente gostaria de trazer para a Ambra, que a gente tem conseguido, é abarcar essa solução completa, né? Trazendo parceiro junto com a gente para realmente elaborar ali o projeto do início ao fim e trazendo uma visão mais inovadora, a questão, né, de nós sermos engenheiras mulheres e jovens, recém-saídas também da universidade, entrando no mercado de trabalho, trazendo inovação também nos nossos projetos, né, na nossa abordagem. Eu até ia perguntar isso para vocês. Vocês acham que o fato de serem mulheres, isso melhora o acolhimento para o cliente, não melhora? Você acha que uma mulher, ela traz uma acolhida, ela consegue lidar mais com a opinião alheia, por exemplo? Porque, por exemplo, o cliente de vocês não entende engenharia. Sim. E aí vocês não trabalham com aquela, eu tenho razão absoluta e a pessoa só espera e fica quieta. É isso que é o acolhimento que vocês estão falando, é isso? Sim, Ter aquela paciência, aquela visão feminina que a gente tem de abraçar ali o cliente e se fazer entender das palavras dele. Exatamente. Fala sobre isso. Paciência e também uma coisa que a gente sempre fez questão, assim, acho que é uma coisa que as três fazem, é explicar bem, assim, né? Tipo assim, a gente tem essa ciência de que a maior parte dos nossos clientes não tem tanto domínio sobre essa questão da engenharia ambiental, e às vezes eles têm muito domínio até sobre os seus negócios, né? Sobre a condução de seus negócios. Mas aí a parte que a gente precisa gerenciar para auxiliar eles, a gente tem que ter esse momento de sentar com a pessoa, explicar, e isso leva tempo, né? Tem que ter esse traquejo, assim, para poder lidar com a pessoa. Eu acho que isso certamente foi uma coisa que a gente sempre prezou bastante, né? Sim. A gente vê muito consultor ambiental em campo vendendo, às vezes até promessa, olha, vamos resolver esse problema. A gente quer estar junto com o cliente, a gente vai resolver os problemas do cliente, mas a gente busca sempre tratar de forma transparente e caminhar junto. Eu acho que o nosso olhar feminino vem muito disso, de entrar na empresa, ter um olhar mais holístico para tudo que está acontecendo, de saber que a gente tem que ir a campo conversar com um senhorzinho que está na empresa há 25 anos trabalhando que ninguém nunca ouviu. É importante a gente ir, olhar todos os detalhes, traçar uma estratégia, conversar, abrir com o cliente, colocar ele no ponto de decisão e às vezes as pessoas pensam muito, questão ambiental, é obrigação, vou fazer por isso, mas a gente tenta trazer sempre esse pensamento de que as questões ambientais são importantes, mas elas são importantes estrategicamente para a empresa. Então, tanto pela questão econômica, que as questões ambientais, apesar do pessoal achar que é muita gastação de dinheiro, não. A gente vê hoje que a gente consegue gerar economia, consegue gerar eficiência na forma de gastar o dinheiro da empresa, né? Tanto trazendo essa visão estratégica compartilhada, criada junto mesmo com os clientes que chegam pra gente com alguma demanda. A gente tá aqui como facilitadora do processo e, claro, fazendo toda a parte técnica, mas também caminhando e traçando passo a passo junto com os nossos clientes, sempre em conjunto e de forma muito transparente. Essa parte de ter algumas coisas que são obrigatórias, né? As pessoas são obrigadas a fazer e ali a contratar, você acha que isso cria ali uma resistência e essa pessoa já atende vocês para aquela má vontade de Acho que no início, sim, né? Porque normalmente quando uma pessoa tem um problema ambiental, tem uma questão ambiental, ela já enxerga como um problema e ela já chega com a gente com essa resistência, tipo, nossa, eu vou ser obrigada a fazer isso. E o que a gente sempre conversa e trabalha com essa pessoa é que sim, ela vai precisar fazer isso porque ela tem, né, que atender as questões ambientais, mas que isso não necessariamente é um problema, né? A gente pode trabalhar essa questão dentro da empresa de forma muito tranquila. Isso virá mais um processo dentro da empresa, como muitos outros, né? Por exemplo, a questão da segurança do trabalho, questão administrativa, a parte ambiental é mais uma questão dentro da empresa. E sempre trazer a conscientização, porque acho que um dos problemas aí que a gente se esbarra é isso. As pessoas não entendem a parte ambiental. E isso vira um bicho de 7 cabeças. A gente trabalha para desmistificar isso. E a gente tem que entender, assim, que os tomadores de decisão hoje nas empresas são pessoas mais velhas, são geralmente homens mais velhos, que têm o poder de decisão, que vêm de um outro cenário onde não existiam leis ambientais tão claras como vem hoje. Então, além de prestar nosso serviço, a gente faz quase que um serviço educacional ali com o cliente, para entender que é necessário mesmo
pensar na parte ambiental e que isso, como a Fernanda falou, isso é crescimento para a empresa, não é só atender uma lei. Qual que é o maior erro que vocês veem que as empresas levam para vocês, assim? Como que vocês precisam educar esse cliente para ele entender que não é só um custo, né? Que é parte da estratégia do negócio? Acho que as empresas veem as questões ambientais como um item pontual. Tem a empresa e tem a parte ambiental da empresa. E, na verdade, não pode ser assim. A ambiental, e aí até agora com o ESG, ela é uma parte integrante de forma total da empresa. Então, ela está na governança, está na parte técnica, na parte operacional, na parte social, de lidar com os stakeholders ali do processo. A gente fala meio ambiente, parece que a gente está descolando, né, o meio ambiente do que é o funcionamento da empresa toda. E, na verdade, não. Ele está em todas as etapas do processo. Ele está desde do patamar mais alto da governança até as pessoas que estão lá em campo trabalhando dia após dia para conduzir, né, produzir para que a empresa gere lucro e seja viável de existir. E com relação ao empreendedorismo, vocês colocaram que foi um desafio sair dessa zona de conforto aí. Qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram e enfrentam hoje no mercado, em um mercado tão masculino, tão fechado para a mulher? Eu acho que uma grande dificuldade que a gente enfrenta algumas passam por essas questões que a Lorena e a Fernanda já falaram, né? Em relação a fazer os clientes entenderem que o meio ambiente não é só para ser uma obrigação, que a gestão do meio ambiente também ela pode agregar valor à visão da empresa, né? A visão que o público tem da empresa. Mas eu acho que assim, de início, uma dificuldade que a gente enfrentou foi uma questão gerencial mesmo, porque é isso, de formação nós somos engenheiras ambientais, então assim, a gente tem alguma noção, a gente já tinha algumas noções que a gente pôde desenvolver dentro da outra empresa, né, de como conduzir partes operacionais da nossa atividade, mas eventualmente a gente, quando abriu a empresa, se deu conta de que a gente ia ter que dominar todas as partes, né, então a gente já fazia isso, mas tinha alguns detalhes que ainda não pertenciam a gente. E aí, então, nesse momento, a gente percebeu que eu tenho muita coisa que a gente ia ter que aprender, então o início demandou bastante da gente, porque a gente teve que aprender a gestão financeira da empresa, até como é que faz a parte de rotina mais básica para a condução das coisas, não é simplesmente executar o projeto. Executar o projeto era a parte que a gente dominava, mais fácil, né? Pra gente é a parte que a gente já domina. Como é que a gente faz uma condução adequada, então uma preocupação nossa que lá na empresa quem toma conta é a Lorena, que ela faz muito bem, de conduzir o processo do cliente dentro da empresa de forma organizada, de forma a atender padrões, né, pra gente padronizar e ao mesmo tempo padronizar a qualidade, né, mas ao mesmo tempo dar aquele atendimento especial para cada cliente, visando o caso dele, né. E a parte de marketing, essa parte de marketing, a parte comercial, também é uma parte que, de alguma forma, todas nós, a gente já lidava com isso, né? Já tinha esse know-how de olhar a situação do cliente, entender o que ele precisa, montar uma proposta, mas aí tem um pensamento mais amplo disso, que a gente também teve que... comunicar o que a gente quer que o público enxergue da nossa empresa, ou qual é a dor que a gente busca atender, né? Então foram muitas coisas. Então, de repente, a gente não tinha mais só que fazer projeto, a gente tinha que conduzir toda uma cadeia ali dentro da empresa. Essa foi uma dificuldade. E na parte do marketing, tô aqui para falar que elas estão de parabéns, porque a minha equipe toda elogiou as meninas, porque elas traziam a coisa bem organizada, sabe? A gente mandava uma pergunta, a gente mandava uma demanda e aquilo voltava de forma muito bem explicada e muito organizada, a ponto da equipe falar assim, nossa, fala para as meninas que elas podem ditar, que elas não precisam escrever isso tudo, não. A gente transcreve. Assim, tudo que a equipe briga com os outros clientes, de nossa, não dá informação, não manda na hora, não entendi nada que a pessoa quer, elas veio assim, tão além que os meninos ficaram com pena, falaram assim, não,
Fala pra elas que a gente trabalha um cadinho. Nós vamos perder nosso emprego desse jeito. Esse é um exemplo de como a gente gosta de conduzir as coisas. Sim. Então, isso também é outro valor que nos une, assim, que as três são muito organizadas. Então, e a gente usa essa organização para melhorar o nosso trabalho e tenta passar essa organização para o cliente, para facilitar a vida dele, né? E esse é o tipo de cuidado que a gente tem quando tá tratando da situação das pessoas lá dentro da empresa, né? Acho que, Maravilhoso. de forma geral, a gente sempre teve. Eu acho que nós três sempre fomos muito dedicadas. Mas hoje a gente consegue deixar isso transparecer de forma mais leve. E aí, pensando num ambiente masculino, porque na verdade a gente veio de trabalhar de consultoria ambiental com mineração. E mineração a gente anda em campo, tem empresa que a gente é a única mulher trabalhando. Verdade. Então, a gente tem muito receio. Eu acho que quando a gente começou a trabalhar, a gente tinha inclusive muito receio de estar em campo e trabalhar e falar, porque a gente sabe como é ingrato com mulher de forma geral, esse meio, ainda mais estando num ambiente onde tem muitos homens. E com a Amba, a gente consegue deixar essa nossa personalidade transparecer e mostrar que esse lado feminino, ele pode vir como um agregador, e né? como um valor da empresa, né? Da Exato. cultura da Exato. Tem que empresa. mascarar a feminilidade de vocês, Sim, né? exato. Às vezes você tem que tomar uma postura mais masculina, tomar uma postura diferente. E quando vocês trazem a sua empresa e a sua cultura, vocês vêm com força para poder bater o pé e falar, não, nós somos mulheres mesmo, estamos aqui para fazer render, mas não necessariamente tendo que se esconder atrás de um personagem ou de uma repressão, né? Mas a gente não pode deixar de dizer que a gente luta muito ainda, assim, Com é certeza. muito difícil, tanto que tem pelo menos 5 anos, né, que cada uma de nós trabalha, acho que de nós três aqui tá menos tempo sou eu, que sou 5 anos já no mercado, e todos os dias é uma necessidade da gente ficar se provando né? o tempo todo. Então, mostrando ali que a gente sabe, citando legislação. É claro que hoje, né, com os clientes que a gente já tem isso muito bem consolidado, né? É uma característica nossa, assim, pessoal, de sempre trazer uma informação, né, uma necessidade, né, explicar muito bem o porquê que o cliente precisa fazer aquilo, mas também a gente sabe, né, que se vem uma pessoa nova questionando aquilo que a gente está fazendo, a gente precisa explicar muito, colocar muito, porque a nossa palavra acaba que às vezes não vale, vamos colocar assim, sabe? A gente tem que se provar muito o tempo todo. Então, querendo ou não, isso acaba sendo Isso um é cansativo, desafio, né? assim. A gente sabe do nosso valor, a gente sabe da nossa entrega, mas para um público, às vezes, mais velho, homens, eles ainda questionam, né? E esse questionar a gente tem que se validar o tempo todo, Exato. mostrando essa competência. E o mais triste é que às vezes até algumas mulheres, né? Não só homens. A gente Sim. pega muita mulher que ainda não entendeu nesse meio. Não só questionam, mas às vezes, assim, é uma situação tão clássica, mas acontece assim, né, a gente fala uma coisa e se tiver um homem do lado falar a mesma coisa, aí eu falo assim, não, olha só, essa é uma ideia excelente. E eu falo assim, ué, mas eu acabei de falar. Validou, é como se o homem validasse, né? O que você tá falando. Então. Então já teve Às até... vezes não é nem validar, a pessoa simplesmente não escutou que eu acabei de dar a solução pro problema e falou assim, não, mas olha o que este homem acabou de dizer. E assim, não foi uma, não foi duas vezes, eu acho que foi cada uma de nós já experienciou isso várias vezes, né? Eu acho que isso é o mais básico do cotidiano. Conta o caso que você ia contar. Não, é que eu até lembrei de um caso de uma vez a gente estava dando uma instrução, né, pra uma pessoa sobre uma situação que precisava ser feita. E aí era um homem, né? Ele não tava aceitando. E aí, nossa, horas não, mas minutos ali de conversa. E aí depois, no final da conversa, ele chegou à conclusão, ali, como se fosse uma ideia dele, daquilo que ele estava falando há 40 minutos. E aí ele aceitou que deveria ser feito, porque teoricamente ele chegou a essa conclusão sozinho. Debaixo do sol quente, a nossa cabeça pequena. A gente teve que fazer ele, Assim, o Pior bom que você ainda não pode. Pior que você ainda tem que falar, você ainda tem que sorrir, balançar a cabeça e falar, não é? não é uma ideia maravilhosa? A sua ideia maravilhosa. Mas o Só nosso pra deixar grande trunfo é a gente influenciar, fazendo eles acharem que eles que estão dando a última palavra. Lá na minha casa, pelo
pelo menos é assim. Ih, A vai última escutar isso, ó. Eu tô pensando, Agora, já era, agora eu já descobri seus segredos. tô pensando nisso, nossos clientes, depois que sair o podcast, ó, vai todo mundo ligar pra gente perguntando, vocês me enganam? Não, a gente dá boas A ideias. gente dá boas ideias pra você. A A gente sua influencia conclusão. positivamente. Não, mas a gente, graças a Deus, assim, os nossos clientes fixos hoje são ótimos clientes, são as pessoas da empresa, né? Não é só uma pessoa. A gente construiu uma relação de muita confiança. Foi gente que acreditou no nosso potencial. Tem gente que a gente tem cliente nosso. Fernanda tem 5, eu tenho 7 anos e meio de formada, que eu trabalho desde os 7 anos, desde que eu era estagiária, já trabalhava com os clientes. Então a gente conseguiu construir uma relação de muita confiança. E deles enxergarem o nosso potencial mesmo e continuarem com a gente depois que a gente veio para a AMBA. Então, todos os nossos clientes são muito especiais, muito pra gente, compartilham essa responsabilidade e gostam do nosso jeito de trabalhar. Então, isso é muito importante, assim, caminhar com essas pessoas também. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, que vocês colocaram, é que uma diferenciação da empresa de vocês é essa liderança, né, e esse protagonismo feminino. Eu acho que a gente está num tempo em que essa pauta é uma pauta muito relevante, né? Num tempo aí que a gente vê mulheres, assim, sofrendo violência, né? A Flávia que já trabalhou diretamente com isso, e a gente, no Só Dela, sempre buscando trazer esse protagonismo da mulher. Então, assim, quando a gente encontra principalmente 3 mulheres que se uniram nesse propósito, e aí uma pergunta que foi colocada para vocês: qual o desafio da vida pessoal? Aí vocês colocaram assim: a gente se ajuda, a gente, né, uma ajuda a outra, porque são 3 mulheres com 3 histórias diferentes, lógico, mas assim, com a vida para cuidar também por trás, né? Não sei se vocês têm filhos, são casadas, mas assim, uma equilibrando e ajudando no desafio da outra. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quando a gente estava até, né, a gente pensou nessa resposta, foi uma coisa que a gente chegou muito à conclusão juntas mesmo, que acho que isso hoje é um dos nossos nossos pontos fortes mesmo, que a gente tem essa união muito grande e a gente se entende muito. Então, porque, né, a vida pessoal, ela tá acontecendo aí o tempo todo, né? Então, a gente se organiza de uma forma que a gente consegue se ajudar, a gente se entende e a gente tem uma rede de apoio, né? A nossa família, os nossos cônjuges aqui, eles estão o tempo todo com a gente para nos ajudar, mas a nossa equipe, né? A nossa força ali dentro da empresa, ela é muito importante. Para além disso, a gente tenta reforçar essa rede. Então, todos os parceiros que a gente trabalha, se puder ser uma mulher, a gente faz muita questão que seja. Porque é importante, assim como a gente teve oportunidade em algum momento lá atrás, a gente dá oportunidade para outras mulheres. Nós trabalhamos com homens, tem homens competentíssimos que são nossos parceiros também e que a gente trabalha muito bem junto. Mas sempre que possível, a gente gosta de engrandecer nossa equipe com outras mulheres. Isso é legal. E a gente sente que essa rede é muito, muito bacana, né? Até de apoio mesmo das parceiras que a gente trabalha, com né, colaboradores, estagiários. A gente sempre percebe que quando a gente se cerca de pessoas boas junto com a gente só tem a crescer e a ganhar. Eu quero aproveitar essa pergunta da Carol e perguntar para vocês o seguinte. As 3, né, são formadas na mesma coisa e não se conheciam antes. E até tem esse exemplo meu e da Carol aqui, que também somos da mesma área e somos sócias. Quando vocês se juntaram assim, para a sociedade, eu queria que vocês dessem a sua opinião, não é nem a história, é a opinião de vocês sobre. Mulheres, elas precisam ser concorrentes? Tipo assim, mas ela é engenheira ambiental, não, ela é minha concorrente? Qual o momento ali que vocês se enxergam mesmo assim, não, ela é minha parceira, ela é minha sócia, ela não é minha concorrente? Né? A gente também passou por isso esses dias, né, Flávio, com o podcast. Então, onde vocês falam assim, não, eu não vou entrar porque é minha concorrente, não, fulana, vem cá, vamos bater um papo porque você é minha parceira. Então, assim, já sei que vocês fizeram isso, mas eu quero que vocês coloquem isso em palavras para mim.
Na verdade, assim, Lorena e Fernanda, elas se formaram juntas, né? Elas estudaram na UFJF. Eu acho que eu que tô um pouquinho mais à parte disso, porque eu vim de Campinas, eu me formei na Unesp lá em Sorocaba, então vim de longe para Eu daqui em também Juiz de sotaque Fora. paulista, eu sou paulistana. Eu caso o sotaque longe. Aí eu vim de longe parar aqui em Juiz de Fora. Então, e eu que tava lá na empresa há mais tempo, né? Então eu cheguei um pouquinho antes, já tô há 10 anos trabalhando com isso. Então primeiro chegou Lorena, depois chegou Fernanda. E assim, eu acho que foi muito natural, assim, a aproximação. Eu acho que o próprio fato de a gente estava dentro de uma empresa em que a maior parte das pessoas são homens, a gente até tinha alguma parceira ou outra mulher que aparecia lá de vez em quando, mas era uma situação de que quando Lorena chegou e depois Fernanda, a gente... acho que o fato de compartilhar essa experiência de como é ser mulher vivendo neste mundo, e aí tanto pessoal quanto de trabalho, a gente vai enxergando ali no dia a dia o apoio da outra, que sabe, assim, a gente passou por muita coisa junta já, então tiveram várias situações em que não fosse assim a força delas, o apoio delas, assim, pra gente tomar a coragem de fazer as coisas que a gente teve que fazer. Não sei se sozinhos a gente conseguiria, né? Então, eu acho que foi natural essa É aquela aproximação. coisa assim, amiga, me ajuda. Eu tava pensando justamente nisso, porque às vezes tem dias que uma tá mais pra baixo, tem dias que é a outra. Eu acho que essa força que vocês têm, né, de uma entender a outra e auxiliar, entender, poxa, hoje a Lorena, hoje ela não tá muito legal. Ou então a Fernanda tá triste. Isso é bom, esse apoio entre vocês Sim, também. sim. E tem uma situação, outro dia a gente até ouviu assim, um depoimento de uma parceira de trabalho nossa, em que ela reforçou, acho que foi uma coisa que me marcou assim, no dia que ela falou. Ela falou assim, olha, deem muito valor a isso que vocês têm, que vocês construíram, de serem 3 mulheres trabalhando juntos, se apoiando, conduzindo um objetivo em comum, e de terem essa coisa de compartilhamento e de parceria. Porque não, eu tô falando que pareceu natural essa aproximação, mas não necessariamente é. Então ela tava assim, abrindo o coração lá com a gente numa situação de eventualmente tem puxação de tapete por aí, tem outras mulheres que você acha que vão te apoiar ali, vão entender a sua dor, sua luta, mas na hora do vamos ver ali do trabalho, não te apoiam, né? E às vezes ainda fazem coisas pra te prejudicar. Assim, eu acho que o fato da gente estar conduzindo uma coisa para um objetivo comum facilita muito, mas eu acho que também aí não sei se é característica pessoal, como é que é isso, mas vamos entender o lado do outro e criar essa força conjunta, né? Desculpa, é que eu só acrescentando, né, corroborando com isso que você está falando, que também além da AMBA, né, a gente pratica muito isso dentro da AMBA, mas a gente tem muito esse cuidado com os nossos parceiros, porque a gente entende que, gente, o mercado tá aí, todo mundo consegue trabalhar e a gente não precisa ser todo mundo concorrente de todo mundo, a gente pode formar parcerias. Então, muitas vezes a gente faz isso, né, a gente sabe que nós três, a gente tem uma possibilidade ali de atuação, e se a gente tiver mais um parceiro, mais 2, mais 3, a gente vai conseguir ampliar essa oportunidade de atuação. Então, a gente se enxerga muito, né, tanto dentro da empresa como fora também, como colegas de trabalho e buscando ampliar a atuação e a qualidade da atuação da engenharia ambiental mesmo. Tanto que tem uma amiga que está abrindo uma consultoria ambiental agora, e a gente está trocando muita ideia, né? Assim, a Âmbar tem um ano e alguns meses, e a gente está conversando, falando com ela, olha, calma que também a gente tá no início, a gente também tá estruturando muita coisa, mas tem coisa que a gente já passou e que eu consigo ajudar ela, né? De dar essas dicas. Então, eu vou ter o pensamento, não, eu não vou ajudar ela porque ela vai ser minha concorrente. Não, gente, tem mercado para todas nós. Eu acho que isso que é o mais importante, né, no fim das contas. Eu tô aqui nesse assunto porque tem aquela coisa cultural, né, que o patriarcado tentava colocar as mulheres umas contra as outras, né? Sim. Era sempre uma disputa, quem é mais bonita, quem é a melhor mãe, quem é não sei o quê. E isso foi minando, né, as relações das mulheres.
E é uma coisa que a gente tem muito que dar exemplo agora e lutar contra isso, né? A gente já muito tem, legal a gente já tem vocês. tantas dificuldades, né? Se a gente ainda for colocar mais uma virando concorrentes umas das outras, É. vira numa selva. Eu acho que claro que tem pessoas que a gente tem mais afinidades, outras não, e tá tudo bem. Tem espaço para todo mundo, como a Fernanda falou, tem espaço para todos os profissionais em uma empresa ou na outra. É importante a gente tentar sempre respeitar o espaço do outro. Eu acho que isso que é o mais importante. E eu queria agora falar um pouquinho sobre esse mercado de vocês, né? Como que hoje vocês, com essa liderança feminina dentro de uma empresa de engenharia ambiental, como que vocês enxergam a colaboração, a contribuição de vocês para esse mercado, justamente com essa visão mais colaborativa, uma visão mais de parceria, e como que isso pode impactar o próprio mercado, né? O próprio mercado de engenharia ambiental, como que hoje vocês enxergam assim que vocês podem abrir portas aí para outras mulheres, para que outras mulheres também sejam bem-sucedidas como vocês hoje? Vamos lá. Eu acredito que o respeito, como a gente acabou de falar aqui, respeitar e entender que tem pessoas diferentes, para lugares diferentes, momentos diferentes, tentar olhar o outro sempre com a dedicação de que a gente se trata internamente. Então, a gente teve muitas dificuldades no início por ser mulher, por ser mais nova, muitas pessoas questionando a gente, e a gente sabe como isso é ruim. Hoje, que a gente tá num lugar que a gente pode tomar algumas decisões, não cabe a gente fazer o que fizeram conosco há um tempo atrás. Então, abrir porta para outras mulheres que estão aí batalhando cada dia, mulheres competentíssimas que às vezes não conseguem... Às vezes chegam colegas nossos de trabalho falando que está com dificuldade em determinada empresa porque tem um outro colega que não valoriza. Então, acho que é importante a gente abrir espaço de ouvir, trocar ideia, chamar para parceria, criar uma rede mesmo para que todo mundo se apoie. Hoje a gente está num patamar que a gente batalhou muito para chegar. Tem gente que está lá no início. Então, como a gente pode ajudar? Na nossa posição hoje para essas pessoas que estão lá no início. Acho que fortalecendo isso cada vez mais. Para a gente não chegar no diretor de uma empresa, que é um senhor de 80 anos, que está acostumado a ter a esposa, né? E entender que as mulheres têm que ficar dentro de casa e fazer ele entender que a gente tá ali, que a gente tem competência para estar ali. Claro que de forma sempre ética e educada. Deve ser muito difícil, né? É muito Mudar difícil. a mente dos diretores. É difícil porque a gente às vezes tem que se provar em coisas óbvias, né? Às vezes não... Quando você está conhecendo um parceiro de trabalho, conhecendo um profissional, a tendência é que você examine de forma mais delicada, então faça mais perguntas. Só que às vezes a gente vê que com mulheres... em um ambiente de engenheiros que existia até alguns anos atrás, a gente não está só sendo conhecida, a gente está sendo avaliada e questionada e tendo que se provar mesmo o tempo inteiro. E é muito ruim, porque a gente tem... nós somos muito tranquilas em falar, olha, nós vamos ter que buscar um parceiro técnico, vamos ter que buscar outras explicações, estudar melhor para esse caso. Mas as pessoas... Esse questionamento às vezes é tão forte que ela fica assim, mas você tá falando que não sabe responder? Duvida da capacidade. E aí bota a gente num questionamento que às vezes não cabe. Se fosse qualquer outro homem ali no nosso lugar, faria a mesma coisa. Mas a gente é mais nova, é mulher, então isso acaba que fica um pouco mais na superfície do que só um questionamento que ele poderia fazer ali. Mas, e você já teve esse caso com vocês? Comigo já teve. Então, que às vezes teve com vocês. Você tá ali, você explica seu trabalho, você conversa, você vê que a pessoa tá te olhando, ela não pergunta nada. Depois ela acha assim, tipo assim, por dentro ela tá assim, ai, que gracinha. Aí ela bate das suas costas e fala assim, escutei tudo, tá? Depois a gente conversa. E aí você sai com aquela impressão de, ele não vai me ligar. Ele foi educado de me escutar, mas ele não entendeu nada do que eu falei. Vocês já passaram por isso também? Às vezes acontece. Às vezes acontece. Não, às vezes até de ligar pro nosso antigo chefe e falar assim, olha, essa menina acaba com a gente. Teve aqui e me falou que se eu fizer isso, vai ser um crime ambiental.
quem que ela pensa que é? As leis, né? As leis. A simples portadora da lei, a notícia, sou portadora da notícia, moço, não foi eu que escrevi a lei. Sinto muito, né? Não foi eu que trabalhei. Mas acontece. Mas esse negócio das meninas, a gente também tem que se policiar o tempo todo, porque a gente participa de vários grupos de empreendedorismo e a gente começa a conversa no grupo, meninas, tudo bem. Aí tem uma psicóloga que ninguém é menina aqui, nós somos mulheres empoderadas. Acho que hoje mesmo, em algum momento, a gente já soltou isso. Em algum momento Aí a gente Às vezes soltam isso, como é que eu gente. falo? Oi, Como é que é? pessoal. Mulheres? Oi, mulheres. Oi, mulheres. Oi, pessoal. Diretores, engenheiros. Eu falo, oi, diretora. E às vezes até a gente fica sem graça de falar mulheres. É, mulheres. forte, mas né? é cultural mesmo, É. meninas. E aí a gente cai nessa menina não tem responsabilidade. Menina não tem Não sabe poder de levar- fala. Vou levar isso pro nosso grupo e já vou começar a conversa com vocês, assim, engenheiras. Mulheres Pode engenheiras. esperar. Mas eu teve um grupo meu de WhatsApp que aconteceu essa mudança, que a gente era meninas de não sei aonde, que era o lugar onde a gente se conheceu. Aí, de repente, um dia a gente falou assim, gente, meninas não, ela trocou pra mulheres, não sei. Eu gosto de maravilhosas. Eu mando e-mail pra elas. Maravilhosas. Vamos fazer Poderosas, maravilhosas, Empoderadas. empoderadas. Mas já teve situação, eu lembro que esse daí foi um dia que fiquei mordida, assim, ó, do cliente foi se despedir de mim, aí deu um tapinha na minha cabeça assim, não sei o que, tchau. Mas é ótimo. Exatamente isso que eu tô falando. Eu falei assim, então, né? Exatamente isso. Nossa, vocês falam assim, meu Deus do céu. Tapinha na cabeça, você acredita? Mas toca na gente num lugar muito profundo, né? De, assim, achar pela linguagem corporal ali que ele é superior a você, né? Sim. E você estudou tanto, tão qualificada, e então, assim, nesse sentido, o tempo todo a gente tem que ir mudando essa forma das pessoas agirem, a gente tem que se posicionar. E eu acho que por a gente estar tão imerso numa cultura que é historicamente machista, a gente se questiona. A gente conversando hoje mais cedo, a gente já se questionou sobre o nosso valor. Será que o que eu tô falando mesmo é verdade ou eu que tô pirando falando que o cara vai cometer um crime ambiental? Será que eu tô falando certo? Ou que eu que tô viajando? E às vezes a gente tem certeza do que a gente tá falando. Mas nesse momento a gente né? Dá aquela bobeada, uma É o titubeada. nome isso, é síndrome do impostor, né? Exato. Porque a gente fica assim, gente, não é possível. É uma coisa tão óbvia pra mim aqui. E ele tá me questionando disso. Será que sou eu que tô errada? Será que é isso mesmo? Será que... Por isso que eu acho que se fortalecer entre mulheres é importante pra gente se autoafirmar também. Falar, olha, é sim, porque eu estudei, porque tá aqui, porque eu tenho como comprovar e porque você tá me olhando como uma autoridade, alguém que tem conhecimento técnico. Então, nesse momento, eu sou superior. Então, não é no sentido de ser superior de gênero, mas de trabalho, sabe? Isso é uma coisa que a gente faz muito, né? E assim, vai se forçando todos os dias a fazer, de realmente se colocar com uma postura muito firme pra passar essa autoridade mesmo, porque se a gente dá uma vacilada ali, toda a confiança que a gente construiu esse tempo, E toda ela pode ficar engraçado pra que baixo. até que muitas vezes, muitas mulheres, como tem que assumir essa postura mais firme, se masculinizam um pouco, ficam mais endurecidas, mas parece que é um caminho que, né, Fábio, a gente vai tendo que ser igual água ali, sabe? A gente tem que ser maleável, não pode trazer essa dureza, porque eu acho que a gente perde o feminino, né? Sim. E o objetivo, assim, é mostrar que a gente sabe mesmo, né? Tendo essa questão aí de gênero que atravessa essa questão profissional, mas que a gente tem que mostrar isso com posicionamento. Exato. E vocês sentem diferença, assim, se o líder, né, ou o diretor da empresa for mais jovem ou mais velho? Sentem diferença? Os mais jovens são mentes mais abertas? Como é que é? Não Ou necessariamente. não? Não necessariamente, É? mas é mais comum a gente encontrar um pessoal mais aberto, né? Quando mais jovem. Eu acho que a gente tem, assim, figuras variadas, tanto Sim. na nossa trajetória mesmo, né? De todos os lugares que a gente já trabalhou, os clientes, né, que a gente já lidou.
E a tendência é que as pessoas mais jovens, né, as pessoas ali que estão assumindo as empresas agora, eles tenham mesmo essa abertura maior, eles entendem até um pouco melhor mesmo a questão ambiental. Então, acho que isso também ajuda, né? Tem uma frase assim que algumas empresas falavam no passado, que é time que tá ganhando não se mexe. Então, aí tem essa resistência mesmo. E isso vem das pessoas um pouco mais velhas. Mas não é unanimidade. A gente tem essas duas personalidades É uma aí. questão cultural, porque a cultura, ela até que se mude, leva 1, 2 gerações ou mais, né? Então, essa geração mais velha vem de uma época onde as mulheres não tinham voz, como tem hoje. Né? Foi principalmente nessa transição aí, né, do década de 60, 50, 60 mais para frente, essas pessoas mais, né, que viveram mais nessa época, elas têm mais dificuldade, porque assim, são 2 momentos totalmente diferentes, é como se tivesse tido, né, uma ruptura. Eu vejo que como que o mundo vem avançando de uma forma tão rápida que eu nasci na década de 70. Então, nós aqui vivemos numa época que não tinha internet, né? Sim. Que a mulher, ela tinha um outro posicionamento, E era até vista de uma outra expectativa forma. com relação a essa mulher, né? Sim, na década de 80 nós passamos por essa ruptura aí, né? Eu passei por uma fase que a minha mãe falava assim, fulano se divorciou. Eu lembro da carinha dela, assim, e olha que minha mãe era pra frente, falava, fulano se divorciou. Fulano tem uma, que ela falava? Fulano tem uma amante na rua, mas a mulher dele ficou quieta. Era desse jeito que funcionava. A gente entende, né? Até essas pessoas mais velhas, assim como nós também temos as nossas dificuldades, às vezes, de enfrentar as novidades, mas a gente tem essa facilidade maior. Mas as pessoas que nasceram lá em 50, 40 ou década de 60, elas têm um pouco mais de dificuldade, porque era o momento que elas viveram, principalmente da infância delas, os valores que se consolidaram, né, da família, essas pessoas têm uma visão totalmente diferente do que é hoje o mundo. Então elas estão em conflito o tempo inteiro com os valores e conceitos delas e com o que está acontecendo de verdade. E aí, né, o papel de vocês, justamente entendendo isso, é mostrar que, né, vocês têm o posicionamento, vocês têm o conhecimento, que vocês sabem o que vocês estão fazendo. E aí, essa experiência com vocês pode trazer para essa pessoa um novo olhar para as outras, inclusive. Sim. Vocês podem levar para, às vezes, uma pessoa que vai, poxa, que legal, né? Eu tô vendo aqui ela, talvez no primeiro momento ele olhe para vocês e fale, epa, peraí. Mas à medida que vai quebrando essa resistência, ele vai olhando para as outras mulheres jovens como vocês de uma forma diferente. Assim a gente vai quebrando essas resistências, né? Mudando a cultura. Eu vejo assim, as pessoas mais velhas que passaram, né, por nós, como nossos clientes, que a gente teve que lidar, tem uma questão até de que parecer que a pessoa tá perdendo a autoridade. A gente não tá na empresa para tirar a autoridade de ninguém. A gente está para somar, auxiliar, né? A consultoria é para isso, pra gente dar ferramentas para a empresa se desenvolver de forma adequada. Mas quando a gente vem e fala, dá uma decisão, uma instrução, a gente já viu muito das pessoas, dos homens, né, mais velhos, falarem assim, vem essa moça aqui e quer tirar a minha autoridade de fazer o que eu sempre fiz, do meu time que tá ganhando, e aí ela vem e quer mudar, né, quem ela pensa que é? E não entende isso, que a gente tá lá para somar, para contribuir, para melhorar, e fica com esse afastamento e resistência nossa. E até só acrescentando também que além da questão dessa mudança em relação às mulheres, a gente une uma questão que é a mudança do olhar ambiental, que também é uma coisa que mudou muito ao longo dos anos, sim. né? As legislações mudaram, as normas mudaram. A poluição aumentou, aumentou. Né? Então, a gente tem esses 2 desafios aí, que é mudar o olhar, mudar o pensamento dessas pessoas em temas que são complicados, né? Então,
tem um grauzinho aí de dificuldade a mais que a gente enfrenta. E aí, assim, às vezes a gente entra pela porta da obrigação nas empresas, né? Porque acaba que a maior parte das pessoas que a gente atende geralmente é por exigência de licença ambiental e tudo mais. Então entra pela porta da obrigação, mas a nossa expectativa em última instância é essa, de que a gente consiga acostumar os nossos clientes com a ideia de que mulheres sim são competentes, de que o meio ambiente sim é importante e vai trazer valor para a empresa dele. E acostumar o olhar das pessoas também para essa situação que você estava falando, né? Trazendo mulheres para o nosso meio, talvez a gente acostume as pessoas a entender que a gente também tem qualidade e competência para estar lá. E aí não precise mais ficar se provando o tempo todo em relação ao que a gente está fazendo, né? Ao que a gente está orientando. Mas é um pouquinho por dia, mas tem ido. E vocês estão abrindo portas para muitas outras que estão vindo aí, mais jovens que vocês, que também Sim. vão ter toda essa dificuldade, mas quando a cultura vai se mudando, as portas vão se abrindo, né? Assim como outras mulheres que a gente espelha também. A gente tem profissionais, parceiras que já estão atuando no mercado de trabalho há muito mais tempo que a gente e que são competentíssimas, que são excelentes no que fazem. E a gente se inspira também dia a dia, né? Sim. Com certeza. É maravilhoso. Quer fazer mais alguma pergunta? Não, por mim, estou satisfeita. Muito obrigada pela participação de vocês. É bom passar as redes sociais, né? Passam as redes sociais da empresa, como que as pessoas fazem para poder entrar em contato as empresas, né? Como, por onde, qual o telefone, passa para... Depois a gente vai colocar na tela também, mas é bom vocês apresentarem. No nosso arroba vocês podem encontrar a gente pelos sites, né? No Google, claro, a gente está sempre disponível Âmbar Soluções em Engenharia e Meio Ambiente, mas as nossas redes, @Âmbar_Meio Ambiente. Lá no Linktree tem o nosso contato, tem a forma de falar com a gente e a gente está sempre disponível, mesmo que seja para conversar, instruir e buscar a melhor solução para a sua empresa, para as empresas que estão aí precisando de algum auxílio. Querem deixar alguma mensagem especial? Acho que além de tudo que a gente conversou aqui, acho que é só reforçar mesmo que nós somos mulheres que estamos aí iniciando a nossa jornada no mercado de trabalho. Ainda tem muita coisa para lutar, para construir, mas aos pouquinhos a gente tem conseguido alcançar o nosso espaço de forma muito tranquila, de forma muito determinada, e que outras mulheres também, né, se inspirem e lutem em todas as áreas, né? Engenharia é uma área muito masculina, mas a gente tem conseguido mudar isso cada vez mais. E se, né, alguém quiser vir conversar com a gente para trocar experiência, para fazer parceria, a gente está muito, muito aberta e vamos ocupar todos os espaços que são nossos por direito. E vocês dão palestras também? Sim, sim. Aí, mais um, né? Mais um nicho para vocês. Então, quem quiser contratar as meninas, gente, para levar para a empresa, para dar palestra, para dar consultoria, né? É isso aí, elas estão aí à disposição. Muito obrigada, Então, gente. muito obrigada pela presença de vocês. Vocês brilharam aqui hoje, né? Obrigada. Trouxeram muita informação, muita luz pra gente, né? Foi ótimo. E aguardamos vocês aqui para uma próxima conversa, tá? E muito sucesso no trabalho de vocês. Muito Obrigada. Obrigada pelo convite, gente. Foi um prazer. Obrigada. Então, pessoal, aqui a gente se despede. Hoje, né, o nosso estúdio está mais florido que o normal, mas a gente se despede dessas mulheres lindas. Já curte aí já se inscreve no nosso canal. Curte esse episódio, né? Convida os seus amigos, suas amigas para virem aqui, porque a gente sempre traz muita informação do universo feminino para vocês. Aqui tem muito aprendizado, muito bate-papo, é tudo de forma muito natural e a gente ama estar com vocês. A gente se despede aqui, meninas. Um abraço pra vocês. Até o próximo episódio. Até a próxima. Até!